Se você chegou nesse vídeo é porque você quer saber o que é DUT, diretriz de utilização, por que o plano de saúde muitas vezes nega com base nessa tal de DUT e o que você tem que saber para eventualmente buscar uma reversão da DUT. Fica até o final porque eu, que sou o Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, que tem um escritório que só atua em prol dos pacientes e contra planos de saúde, vou te explicar com muitos detalhes o que você tem que saber sobre o tema. Então, primeiro tópico que você tem que entender quando a gente está falando sobre DUT é quem institui a DUT e como que ela é instituída. Eu prometo que esse vídeo não vai ser muito chato, tá? Ele tem um pouco de tecnicalidade, eu tenho que me aprofundar um pouco no tema, mas eu não vou ficar falando com muita robustez, não vou ser aquele advogado chato falando. A DUT ela é instituída pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. E para que a ANS institui a DUT? A DUT ela é basicamente um procedimento que está previsto no rol da ANS, mas para que o paciente possa utilizar esse procedimento, ele tem que preencher uma diretriz de utilização. Então a ANS, por exemplo, o paciente que precisa de um exame chamado exame PET-scan, ou PET-CT, como prefira chamar. Esse paciente ele tem que preencher uma DUT, que é a diretriz de utilização do PET-scan, mas muitas vezes o plano ele nega alegando que aquela DUT ela é o critério de utilização. E aí a gente passa a uma pergunta que a gente vem se fazendo muito no Poder Judiciário, que é a DUT ela tem que ser vista como um requisito para a utilização ou ela é uma diretriz para utilização. Ou seja, se o paciente ele não preencher aquela DUT, será que ele pode ter aquele serviço? Eu particularmente acredito que não. E nem o Poder Judiciário, em sua ampla maioria, tem entendido que a DUT não pode ser um critério de utilização. A DUT deve ser, basicamente, uma diretriz, um norte. Então, por exemplo, uma cirurgia TAV, que é um transplante específico. Não vou me adentrar porque esse não é um tópico aqui do vídeo. Tem uma DUT dessa cirurgia que diz que tem que ser um grupo de profissionais que tem que autorizar o procedimento. Também tem um estudo sobre a eficácia do procedimento. Será que se o paciente não satisfazer todos aqueles requisitos, que são 4 profissionais assinando o único laudo médico, e também apresentar um estudo que comprove a eficácia do procedimento e a expectativa de sobrevida, será que se ele não fizer isso, ele não tem direito a realizar aquele procedimento? É um procedimento que é fundamental para a vida do paciente. Se a gente observar a Lei 9656, que é a lei que trata sobre os planos de saúde, ela vai dizer basicamente o seguinte, de maneira muito resumida, tá? Tudo que tiver eficácia científica, uma ciência muito bem evidenciada, uma evidência forte, tem que ser custeado pelo plano de saúde. Tem os pormenores, mas eu não vou entrar aqui nesse vídeo nos pormenores. Então, tem uma evidência científica, o plano tem que custear. Simples assim. Por isso que quando você for fazer o requerimento médico, tem que pedir para o teu médico para que ele escreva lá uma evidência científica, a bibliografia, né? Qual que é o estudo que baseou aquela receita médica. Para que, quando o plano eventualmente negar baseando no DUT, pode inclusive entrar em contato com o plano novamente, pedir uma reanálise com base nessa evidência científica e baseando isso na Lei 9656. Tá? Essa é uma postura que você pode tomar em um caso como esse. Mas nem sempre isso funciona. Na verdade, na maioria das vezes não funciona. Qual que é a minha recomendação na maioria dos casos em que se tem uma DUT? Sempre que for possível, em que a DUT for uma mera burocracia e você receber uma negativa por conta disso, entre em contato com o médico e informa, olha, a DUT, que é o critério que estão negando, está me informando que eu tenho que ter a assinatura de outros 5 profissionais. Supondo nutricionista, cardiologista e por aí vai. Você pergunta para o teu médico se ele não consegue indicar 5 profissionais para que você faça uma consulta com eles e
assim você consegue fazer o procedimento com uma nova solicitação ao plano. Então, basicamente, minha primeira sugestão para você, se for possível esperar ali por volta de um mês, conversa com teu médico e pergunta se ele não tem colegas que permitam uma consulta com eles e eles emitam novos relatórios médicos, enfim, que cumpra-se o critério da DUT. Isso vai ser mais barato do que contratar um advogado para você. Agora, se o teu caso, por exemplo, for o do paciente que precisa do PET scan para um câncer de próstata, e a DUT do PET scan trata de algumas hipóteses específicas, como, por exemplo, o câncer pulmonar. Então, isso não é um critério meramente burocrático, não é uma burocracia a mais. Aqui a gente tem um critério objetivo. E esse critério objetivo, eu recomendo que você ingresse judicialmente. Porque você pode pedir quantas reanálises você quiser, que muito provavelmente o plano não vai te autorizar. Eles vão continuar negando. Porque o plano só visa lucro. O plano fica alegando que o rol de eventos da ANS ele é meramente taxativo. Ele é simplesmente taxativo. Eu entendo que ele não é taxativo, ou seja, o que está no rol da ANS não pode ser considerado taxativo, porque se for considerado um rol taxativo, basicamente, nenhum avanço clínico, nenhum avanço científico vai ser permitido para os pacientes, vai inviabilizar, inclusive, os tratamentos. Então, basicamente isso. Se não for um critério burocrático da DUT, procura um advogado especialista na área da saúde, que ele vai te orientar para, se for o caso, obter um pedido liminar, ok? Eu espero de verdade que esse vídeo tenha satisfeito a sua dúvida. Se você tiver alguma dúvida adicional, deixa aqui nos comentários, curte e compartilha esse vídeo. E me segue no Instagram, Gabriel Bergman DV. O TikTok também é o mesmo usuário, Gabriel Bergman DV. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.